aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos começar o estudo de limite de funções de várias variáveis. Bom, vamos começar agora a parte técnica do estudo de funções de várias variáveis, que vai culminar com a análise de máximos e mínimos. Para máximos e mínimos precisamos de derivada, essencialmente. E a derivada é um limite, então a gente começa a parte técnica a partir daqui. Tá certo? Bom, um ponto variável x no eixo coordenado pode se aproximar de um ponto fixo, x0, de dois modos, pela direita ou pela esquerda. Né? Isso é lá no cálculo 1. Pode se aproximar pela direita ou pela esquerda. Um ponto variável xy no plano pode se aproximar de um ponto fixo x0, y0 por uma quantidade infinita de caminhos. Essa é a grande diferença. Tá certo? Aqui, por exemplo, se eu quero me aproximar desse ponto verde, aqui no plano, repara, lembra, o domínio de uma função de R2 em R é o plano. Lá no cálculo 1, o domínio ficava na reta. Agora, o domínio está contido no plano. Né? Então, eu posso tender a esse ponto verde sobre essa reta aqui, sobre o eixo X, mas também posso tender sobre o eixo Y. E também posso tender sobre a reta y igual a x, ou sobre uma espiral. Existem infinitas maneiras de eu chegar até o ponto verde. Tá certo? Essa é a grande diferença. Vamos aqui visualizar em 3 dimensões. Se eu pensar no limite de uma função, cujo gráfico é esse paraboloide aqui, tendendo a zero, sobre o eixo x, se eu tender a zero, exatamente sobre a reta T0, né? Que é a parametrização do eixo x. Se eu andar sobre o eixo x, será que quando x tende a zero, f de x vai tender a qual limite? Será que é zero? Vamos ver. Olha aqui. O x tende a zero, aí eu vou lá no gráfico e pego a imagem, que é esse ponto verde que está tendendo aparentemente a zero também. Realmente, é isso que acontece. É isso que acontece no limite de uma função de R2 em R. Eu tenho uma função cujo gráfico é uma superfície no espaço e eu tendo a um certo ponto, aqui nesse caso x tende a zero, o ponto tende a zero e sobre o eixo x, por exemplo, pode tender sobre o eixo x. Está tendendo a zero mesmo. A imagem tende a zero quando o x tende a zero. Mas eu não preciso tender a zero só sobre o eixo x. O domínio é todo plano, então eu posso pegar outra curva sobre o plano. Por exemplo, essa curva aqui. Essa curva aqui está no domínio. Tem um correspondente lá no gráfico a essa curva. Esse correspondente aqui, a sombra dessa curva que está lá no gráfico, cai exatamente sobre essa curva aqui no domínio. E cada um ponto daqui tem uma imagem. Então eu começo aqui, nesse ponto do domínio, e vou tendendo a zero. Repara, vou voltar aqui. Aqui, eu comecei aqui, a imagem era essa. Eu estou tendendo a zero, mas será que a imagem vai tender a zero também? Será que o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a zero? Vamos lá. Realmente a imagem está indo para zero. E foi para zero. Tá vendo? É isso que acontece nas funções de R2 em R, geometricamente. Tá certo? Bom, vamos lá. Dizemos que xy se aproxima de x0, y0 se a distância entre eles tende a zero, independente do percurso feito. A gente pode demonstrar que as propriedades correspondendo a soma, subtração, produto e divisão de limites ainda são válidas para o cálculo de várias variáveis. Aquelas propriedades que valiam para o cálculo 1, essas propriedades envolvendo soma, subtração, produto e divisão, ainda são válidas para várias variáveis. Tá? O limite somente vai existir se existir por todos os caminhos tendendo a um ponto em questão. E isso aqui tem uma informação muito importante. Então, o limite somente vai existir se existir por todos os caminhos tendendo ao ponto. Então, o limite, uma função, no caso das funções de R2 em R,
como há uma quantidade infinita de caminhos, bom, para mostrar que o limite existe, eu teria que testar para uma quantidade infinita de caminhos, e é impossível testar dessa forma. Tá? Agora, para provar que o limite não existe, bom, basta você testar por dois caminhos e encontrar dois valores diferentes. Então, mostrar que não existe o limite é mais fácil do que mostrar que existe. Lá no cálculo 1, eu só podia tender a zero pela direita ou pela esquerda. Então, se os limites laterais existissem ambos e fossem iguais, o limite existia. Aqui, eu não tenho só direita e esquerda, eu tenho uma infinidade de caminhos. Então, não tem como eu testar para todos. Por outro lado, lá no cálculo 1, se um dos dois limites não existisse, ou se o limite pela direita fosse diferente do limite pela esquerda, então o limite não existia. Aqui também, se eu tendo ao ponto em questão por um caminho, encontro um valor, e tendo por outro caminho e encontro outro valor, o limite não existe. Essa é a ideia principal para os primeiros exemplos. Aqui, exemplo 1. Esse exemplo é muito trivial, porque assim como lá no cálculo 1, quando você não tem uma indeterminação, o limite é trivial. Aqui, quando x, y... Qual é o limite dessa função aqui? Essa função tem duas variáveis, ó, vai de R2 em R. É uma função das que a gente vai estudar. Qual é o limite dessa função quando xy tende ao ponto 2, 1? Bom, se eu... Repara, aqui essa função não tem nenhuma indeterminação. Se eu substituir o 2, 1, vai ficar x igual a 2, y igual a 1. Então, 2 vezes 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado. Vai dar 6. E acabou. Esse é o limite. Tá? Vamos a um exemplo menos trivial. Olha esse caso aí. Repara, se eu substituir o 0, 0 nessa função, x2 menos y2 sobre x2 mais y2, se eu substituir o 0, 0, eu tenho 0 sobre 0, uma indeterminação. Aí eu tenho um problema. O que eu posso fazer? Não há um correspondente de trivial para L'Hopital, tá? Esqueçam, vamos resolver esse caso por caminhos, tá? Vamos fazer o seguinte. Bom, xy tende a 0, 0. Tem uma determinação aqui. Vamos fazer pelo caminho T0. T0 são os pontos 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, menos 1, 0. É o eixo x. Eu estou em cima do eixo x quando eu sigo por esse caminho aqui. Tá? Então, eu vou resolver esse limite por T0. É só substituir o x por t, o y por 0 aqui nessa expressão. Então, fica T2 menos 0 ao quadrado sobre T2 mais 0 ao quadrado. Aqui, T2 menos 0 ao quadrado sobre T2 mais 0 ao quadrado. O que isso aqui dá? T2 sobre T2, que é 1. Então, o limite, quando eu tendo a 0 sobre o eixo x, o domínio é o plano xy. Então, quando eu tendo a 0 somente com pontos em cima do eixo x, o limite é 1. Por outro lado, se eu escolho o caminho 0t, que é o eixo y, 0t corresponde ao ponto do eixo y. Se eu tendo a 0 pelo 0t, pelo eixo y, o que acontece? Substitui o x por 0 na função e o y por t. Vai ficar 0 menos t2 sobre 0 mais t2. Menos t2 sobre t2 vai dar menos 1. Por um caminho eu encontrei um limite, por outro caminho eu encontrei outro limite. Ou seja, o limite não existe. Como obtivemos limites diferentes por caminhos diferentes, então o limite não existe. Então, para mostrar que o limite não existe, eu posso usar caminhos. Para mostrar que existe, não. Não posso usar caminhos para mostrar que o limite existe. Porque se o limite existe, ele existe para todos os infinitos caminhos. Eu teria que testar para infinitos caminhos. Por outro lado, para mostrar que o limite não existe, basta encontrar dois caminhos onde o limite apresenta valores diferentes. Tá certo? Então, para mostrar que o limite não existe, basta usar caminho. Vamos olhar outro exemplo. Limite quando xy tende a 0, 0 da função xy sobre x2 mais y2. Olha, testando pelo caminho T0, que é o eixo x. Substituindo x por t e y por 0, vai ficar t vezes 0 sobre t2 mais 0 ao quadrado. Vai ficar 0 sobre t2, que é 0. E pelo caminho 0t? Substituindo agora o x por 0 e o y por t. 0 ao quadrado mais t ao quadrado vai ficar 0 sobre t2, também, igual a 0 também.
Se eu encontrei zero em dois caminhos, eu posso concluir que o limite existe? Claro que não. Existe uma infinidade de possibilidades de caminhos. Não é só sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Mesmo se eu testasse para 17 caminhos e todos dessem zero, eu posso até desconfiar que o limite exista, mas não posso concluir que ele exista. Tá? Então, testei para dois caminhos, deu zero. Vou testar para outro caminho. Não podemos concluir ainda que o limite é zero. Vou testar para mais um. TT. TT, que reta é essa TT? É a reta y igual a x. Tá? Eu vou andar no domínio tendendo a zero somente com pontos que estão sobre a reta y igual a x. A reta TT, vou substituir o x por t e o y por t. Vai ficar t2 sobre t2 mais t2. t2 sobre 2t2. Meio. Olha só. Então, por exemplo, pelo caminho t0, que é o eixo x, eu encontrei zero como limite. Pelo caminho tt, que é a reta y igual a x, é a bissetriz do primeiro quadrante, eu encontrei meio. Então, eu posso concluir que o limite não existe para dois caminhos diferentes. Se eu encontrei dois valores diferentes, o limite não existe. Tá? Aqui eu posso fazer isso para três variáveis também, analogamente. Essa função aqui, com x, y, z tendendo a 0, 0, 0. Repara, se eu faço pelo caminho t0, 0, eu fico com t2 sobre t2, que é 1. Se eu faço pelo 0, 0t, fico com menos t2 sobre t2, dá menos 1. O limite não existe. Tá? Mesmo raciocínio para qualquer quantidade de variáveis no domínio. Tá? Exemplo 5. E se a função for essa? x2 sobre y2 sobre x2 mais y2. O que acontece? Olha só. Pelo caminho t0, que é o eixo x, eu fico com t2 vezes 0 ao quadrado sobre t2 mais 0 ao quadrado. Ou seja, aqui em cima fica 0, aqui em cima t2, 0 sobre t2, 0. Tá? Pelo caminho 0t, fazendo uma conta semelhante, também vai dar 0. Pelo caminho tt, que é a bissetriz do primeiro quadrante, que eu já usei antes até, fica t2 vezes t2 sobre t2 mais t2. t4 sobre 2t2. Cortando t4 com t2, fica t2 sobre 2. Quando t tende a 0, fica 0 sobre 2, 0. Bom, eu já testei com 3 caminhos e deu 0. Vamos testar com mais um caminho. tt2. Que caminho é esse tt2? É a parábola y igual a x ao quadrado, né? Vamos tender a 0, então, só com pontos que estão sobre a parábola. Vamos ver o que vai acontecer. Substituindo o x por t2, o x por t, né? E o y por t2, eu fico com t2 vezes t2 ao quadrado, t2 mais t2 ao quadrado. Isso aqui vai dar t6, isso aqui vai dar t2 mais t4. Colocando aqui em evidência o t2, eu posso cortar t6 com t2, fica t4 sobre o que sobrou aqui, 1 mais t2. Mas agora, se eu substituir, quando t tende a 0, o que acontece com isso aqui? Isso aqui fica 0 sobre 1 mais 0. 0 sobre 1, que é 0. Bom, já testei por 4 caminhos e deu 0. Isso me gera uma certa desconfiança de que o limite exista e seja 0, porque quando o limite existe, ele é o mesmo valor para todos os caminhos. Eu posso desconfiar, não posso concluir através de caminhos que o limite seja 0. Porque e se eu testar para um quinto caminho, o limite dê 7? Aí já era, né? Então eu não posso ainda concluir, mas posso desconfiar que o limite é 0. Na verdade, o limite é 0, porque nesse caso, o limite existe. Então, eu coloquei essa função aqui para dar um exemplo de função onde o limite existe e é 0. Nos casos anteriores, o limite não existia. Mas nessa função aqui, o limite existe e é igual a 0. Bom, temos que usar então, para mostrar que o limite existe, não podemos usar caminhos, que teríamos que testar para os infinitos caminhos. Então vamos ter que usar outra técnica. Tá certo? Esse teorema aqui. Considere as funções f e g de R2 em R. Suponha que eu tenha AB um ponto do domínio. Se x, y tende a B, se o limite de f de xy com xy tendendo a B é igual a 0, e a função g é limitada, então o limite do produto de f por g é igual a 0 também. Esse teorema vai ser útil para vários casos. E vamos usá-lo. Isso é fácil de enxergar.
Por quê? Olha só, se eu tenho uma função que vai para zero e a outra que é limitada, o que é uma função limitada? Olha aqui, uma função limitada é uma função que não cresce muito, tem uma barreira superior e uma barreira inferior. Ela está confinada numa barreira aqui, ela não pode tender a infinito, nem a menos infinito, quando x tende a qualquer ponto. Ela não pode subir muito nem descer muito, ela está confinada aqui. Por exemplo, seno de x é uma função que está confinada numa região. O seno de x está entre menos 1 e 1. Tá? Então esse é um exemplo de função limitada. Então, quando eu tenho um produto de uma função limitada, ou seja, que não vai para infinito, nem para menos infinito, por uma função que vai para zero, o produto das duas vai para zero também. A função que vai para zero arrasta a outra que é limitada para zero. Repara, essa regra de a função ser limitada é só para garantir que ela não vai para infinito, porque se uma função fosse para infinito e a outra fosse para zero, eu teria um problema para determinar para onde esse produto iria. Mas quando uma função é limitada e a outra vai para zero, a que vai para zero arrasta a limitada para zero também. Então o produto vai para zero. Vou agora avançar e explicar como é que esse teorema vai ser usado. Nesse mesmo exemplo 5. No exemplo 5 eu desconfio que o limite seja zero. Vamos agora calcular. Vamos quebrar essa expressão aqui num produto. Vamos separar num produto. O produto que eu vou usar vai ser x ao quadrado vezes y2 sobre x2 mais y2. Esse produto aqui dá isso aqui, né? Então eu consigo quebrar esse produto aqui em dois termos. Essa função aqui em dois termos, formando um produto. Esse primeiro termo, ele tem um limite indo para zero quando x, y tende a 0, 0. Limite de x2 quando x, y tende a 0, 0 é igual a zero. É só substituir, não tem indeterminação nenhuma. E a outra parte que sobrou é limitada. Por quê? Como é que eu mostro que uma função é limitada? Eu mostro que uma função é limitada, como a função limitada está confinada numa barreira aqui, é equivalente a dizer que, aqui eu estou usando até um exemplo de função lá do cálculo 1, para ficar mais fácil de enxergar. F de x, o módulo de f de x menor ou igual a k, dizer isso, é dizer que f de x está entre menos k e k. Entre menos k e k. Tá? Ela está confinada entre menos k e k. Existe uma barreira superior e inferior. Então, dizer que ela é limitada é dizer que o módulo dela é menor ou igual que um número fixo. Tá? Então, eu vou mostrar que essa parte aqui, essa expressão aqui é limitada. Tá? Então, eu vou mostrar que o módulo é menor ou igual que um certo número. O módulo disso aqui é igual a essa expressão sem módulo, porque está todo mundo ao quadrado. Não tem problema. O módulo disso, já que isso aqui é maior ou igual a zero, o módulo disso é igual a isso, sem o módulo. Né? Agora, vamos a uma parte muito importante. Por que eu posso dizer que isso aqui é menor ou igual que essa expressão? Repara, isso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é menor ou igual que essa expressão, ou seja, eu estou eliminando esse termo aqui. Aí você pode perguntar, mas professor, eu posso eliminar um termo? Não, não posso. Para manter a igualdade eu não posso, mas eu estou criando, na verdade, uma desigualdade. Eu não estou mantendo a igualdade. Eu estou dizendo que quando eu elimino esse x ao quadrado, eu obtenho uma expressão maior ou igual que a que eu tinha antes. Por quê? Porque x ao quadrado é uma quantidade positiva, maior ou igual a zero. Né? É uma quantidade maior ou igual a zero. Então, se eu elimino uma quantidade maior ou igual a zero, eu estou aumentando a fração. Repara, se aqui eu tivesse 1 sobre 1 mais 1. 1 sobre 1 mais 1, meio. Aí eu tenho 1 sobre 1 mais 1, elimino esse 1 aqui. Fica 1 sobre 1, 1. Eu estou aumentando a fração. Se eu divido por um número menor, sobra mais. Se eu divido a pizza por 5 pessoas, sobra uma certa quantidade para cada um. Se eu divido por 3, sobra mais para cada um. Então, quando eu tiro uma quantidade maior ou igual a zero de denominador de uma fração, eu aumento a fração. Então, eu vou eliminar esse x ao quadrado que eu sei que é positivo. O que sobra é uma fração maior.
Tá? Eu estou diminuindo o denominador, estou aumentando a fração. E o que sobra aqui é igual a 1. y2 sobre y2 é igual a 1. Então, no fim das contas, o que eu tenho? Eu tenho que esse módulo é menor ou igual que 1. Ou seja, eu mostrei que o módulo é menor ou igual que um número. Mostrei que a função é limitada. Tá? Então, eu tinha duas funções, x2 e essa expressão aqui. A x2 vai para zero. A outra é limitada. Então, eu posso usar o teorema e concluir que o produto das duas é igual a zero. O limite que eu queria é igual a zero. Tá certo? Mostrei que o limite é igual a zero, utilizando o teorema. Não podia fazer isso por caminhos, mas posso fazer usando esse teorema. Tá certo? Vamos a mais um exemplo. Um exemplo em que o limite existe. Eu não vou testar por caminhos, porque, na verdade, eu já estou adiantando que esse limite existe. Eu vou usar direto o teorema. Numa questão em que você não saiba se o limite existe ou não, vale a pena até testar por caminhos, primeiro, para ver. Se começar a dar sempre o mesmo número, você pode desconfiar que existe e tentar usar o teorema. Tá certo? Bom, o limite dessa expressão aqui. Vamos considerar o seguinte produto. X elevado a 11, y2, e o que sobra aqui, essa expressão aqui vai ser o que sobra, né? 7y elevado a 8. Repara que se eu multiplicar esses dois, vai dar isso aqui. Esse produto aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu tenho que quebrar isso num produto. Então, multiplicando isso aqui, eu tenho que obter de volta. Tá? E realmente isso acontece. Vou quebrar dessa forma. Poderia quebrar de outras formas, mas vou usar essa. O limite dessa primeira forma aqui é zero, obviamente. É só substituir. Não tem determinação nenhuma. É só substituir 0 no x, 0 no y, dá zero. Então, a primeira parte está ok. E será que essa parte aqui é limitada? Olha, o que eu fiz primeiro foi abrir essa conta aqui. O x4 mais y4 ao quadrado é o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Escrevi isso aqui embaixo. Então, será que isso aqui é limitado? Será que o módulo disso é menor ou igual que um certo número? Bom, o módulo disso eu posso tirar o módulo, porque está tudo elevado a um expoente par, então tudo maior ou igual a zero. E vou eliminar essa parte toda aqui que eu sei que é positiva. Se eu eliminar a quantidade positiva do denominador, eu aumento a fração. O que sobra quando eu elimino essa parte aqui? 7y8 sobre y8. Aqui. Corto os dois, dá 7. Então, isso aqui é menor ou igual que 7. Ou seja, isso aqui é limitado. Tá? Como isso aqui vai para zero e isso aqui é limitado, o produto vai para zero pelo teorema. Tá? Usei o teorema novamente e mostrei que o limite existe e é zero. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 7. Qual o limite de xy seno de 1 sobre x2 mais y2? Aqui eu vou direto separar no produto xy, que multiplica seno de 1 sobre x2 mais y2. Repara que o limite xy tendendo a zero é zero, só substituir. E repara que essa função aqui é limitada. Por que é limitada? Porque seno é uma função limitada. Seno de qualquer coisa. O que quer que esteja aqui dentro, não importa. O seno está entre menos 1 e 1. Então, essa função é limitada. O produto de uma função que vai para zero por uma limitada, vai para zero. E está resolvido. O limite é igual a zero. Tá? Vamos a um último exemplo. Limite, quando x tende a 0, 0 de xy sobre raiz de 2 mais y2. Considere esse produto aqui. X que multiplica y sobre raiz de 2 mais y2. Tá? É óbvio que o limite de xy tendendo a 0, 0 de x é igual a zero. Agora aqui, será que essa função aqui é limitada? Será que o módulo é menor ou igual que um certo número? Vamos lá. Daqui para cá eu posso tirar o módulo? Aqui em cima não. Aqui embaixo eu sei que a quantidade é positiva, então eu posso tirar o módulo. Mas aqui em cima y pode ser positivo ou negativo, não está com expoente par nem nada. Então eu vou manter o módulo aqui em cima. Vou tirar esse termo aqui x ao quadrado. Vai sobrar o y ao quadrado dentro da raiz. Tirando o termo positivo, eu aumento a fração. Então fica módulo de y sobre raiz de y2. Poucas pessoas podem lembrar, mas a raiz de y2 é igual ao módulo de y. Tá? Raiz de y2 é igual ao módulo de y. Então, isso sobre isso é
módulo de y sobre o módulo de y, que é 1. Então, essa parte aqui, o módulo disso aqui, é menor ou igual que 1. A função, essa expressão aqui é limitada. Então, eu tenho um produto de uma função que vai para zero e outra que é limitada. Pelo teorema, o produto, que gera o que a gente queria, é igual a zero. Tá? Repara, esse limite, esse teorema de limite vai funcionar para mostrar que os limites que tendem a zero, quer dizer, que são iguais a zero, né, existem. Né? Mostrar que limites iguais a zero existem. É uma restrição, mas já é um teorema importante para a gente. Tá? Então, vimos exemplos onde o limite não existe e exemplos onde o limite existe. Tá certo? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Um abraço e até mais.